Fala galera, tudo beleza? Pessoal, passando aqui para a gente fazer uma revisão a respeito do nosso módulo 21 aí, da apostila 3, onde a gente começou a estudar triângulos, certo? E para relembrar aqui, a gente vai lembrar o que é definição e os elementos de um triângulo, certo? Então galera, é o seguinte, olha, ao estudar polígonos aí no módulo 16, certo? Que foi na apostila passada, nós aprendemos que todos os triângulos eles apresentam três características. E quais são essas três características? Eles possuem três vértices, três lados e três ângulos internos, beleza? Só que agora a gente vai aprender outras coisas a respeito aí dos triângulos, certo? E a primeira coisa que a gente viu é o seguinte, olha. No plano cartesiano, considere os pontos A, B, C e D, certo? Olha, o ponto A é o ponto 0,2. Então, aqui está o nosso pontinho A. O ponto B é o ponto 1 e 3. Está aqui o nosso pontinho B. O ponto C é o ponto 4, 1. Está aqui o pontinho C. E o ponto D é o ponto 3 e 5. Então, está aqui nosso ponto D, certo? E a questão aqui é o seguinte, pessoal. Com os pontos A, B e C, certo? Eles podem ser vértices de um triângulo, certo? Vamos dar uma conferida nesse aqui, ó. A, B e C, eles podem ser vértices de um triângulo? Podem, certo? Olha aqui, a gente consegue formar um triângulo unindo aí esses três pontos. Então, A, B e C podem ser vértices de um triângulo, não tem problema nenhum, beleza? Agora, quando a gente pega os pontos A, B e D, nós não conseguimos montar um triângulo, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é o seguinte: quando que eu consigo montar um triângulo, eu preciso de três pontos, certo? E eu preciso que esses pontos, eles não sejam o quê? Colineares. Olha, esses pontos aqui, eles estão colineares. O que que significa pontos colineares? Pontos que estão em uma mesma reta, certo? Então, a gente percebe que o ponto A, B e C, eles não pertencem à mesma reta. Então, a primeira coisa, para formar um triângulo, eu preciso de três pontos. E esses pontos, eles têm que ser não colineares. Ou seja, eles não podem pertencer a uma mesma reta. Bacana? Muito bem, galera. Então, vamos relembrar um pouquinho aqui, olha, a respeito dos elementos do triângulo, certo? Nós temos aí, olha, por exemplo, nós temos o triângulo aqui, ABC, certo? Triângulo ABC, tá aqui. Os pontos A, B e C, pessoal, vai ser o que? Eles serão os vértices aí do nosso triângulo. Bacana? Então, os pontinhos aí são os vértices. Os segmentos AB, BC e CA são os lados, certo? Então, olha, quando eu pego AB, lembrando que quando eu coloco o tracinho em cima aqui, eu estou falando de um segmento de reta, certo? Qual segmento de reta que eu estou falando? Segmento AB. E esse AB vai representar o quê? O lado de um dos lados, né, do nosso triângulo ABC. E os ângulos internos, pessoal, eles são dados dessa maneira, olha. ABC e o chapeuzinho, olha, quem é o meu ângulo interno ABC e o chapeuzinho vai no B. Significa que o ângulo, ele está no vértice B, certo? Então, a gente pega e segue A, B, C. Como o ângulo está no B, eu estou falando desse ângulo, certo? E aí nós também temos o ângulo BCA e o ângulo CAB. Opa, BCA está aqui e o ângulo CAB, beleza? Então, essas são aí os elementos de um triângulo. Nós falamos dos vértices, dos lados e dos ângulos internos. Agora, galera, a gente pode classificar o triângulo, certo? E nós podemos classificar os triângulos aí de acordo com o número de lados e de acordo com os ângulos internos, certo? Nós vamos ver algumas dessas classificações agora. Então, galera, é o seguinte, quando a gente tem um triângulo que ele tem os três lados de mesma medida, nós chamamos de triângulo equilátero, certo? Então, eu preciso de um triângulo onde os três lados têm a mesma medida. E eu tenho esse caso aqui, olha. Nesse caso aqui, todos os lados têm a mesma medida, beleza? Então, nós falamos que esse triângulo aqui
é equilátero. Equilátero, certo? Equilátero porque tem os 3 lados de mesma medida, certo? Quando o triângulo ele tem apenas 2 lados iguais, nós chamamos de isósceles, certo? São os triângulos que têm 2 lados de mesma medida. E aqui nós temos um triângulo, olha, onde esse lado é igual a esse, e esse terceiro lado aqui é diferente, ou seja, ele tem 2 lados iguais. Então, nós classificamos como isósceles. Bacana? E por fim, pessoal, quando os 3 lados eles são diferentes, a gente chama de triângulo escaleno, certo? Olha aqui, nesse caso nosso aqui, nós temos um lado com uma medida, outro lado com uma medida diferente, e o terceiro lado aí também com uma medida diferente. Então, esses 3 lados aí eles são diferentes. Então, nós chamamos de escaleno, certo? Então, nós temos equilátero, isósceles e escaleno. 3 lados de mesma medida, 2 lados de mesma medida e os 3 lados aí com medidas diferentes. Bacana? Então, essa é a classificação de acordo com os lados de um triângulo. Bacana? Agora, pessoal, além dos triângulos poderem ser classificados de acordo com as medidas dos seus lados, a gente também pode classificar o triângulo de acordo com seus ângulos internos, certo? Então, quando um triângulo ele possui os seus ângulos internos aí agudos, certo? Todos os ângulos internos do triângulo é um ângulo agudo, certo? E um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus, que está entre 0 e 90 graus. Nós chamamos esse triângulo de triângulo acutângulo, certo? Quando que a gente tem um triângulo acutângulo? Quando o triângulo possui os ângulos internos todos agudos, beleza? Agora, nós também temos o triângulo retângulo, certo? O triângulo ele pode possuir aí um ângulo reto, beleza? O triângulo pode possuir um ângulo reto. E quando a gente tem um triângulo que tem um ângulo reto, pessoal, olha o ângulo reto aqui, que é um ângulo de medida de 90 graus, beleza? Nós chamamos esse triângulo de triângulo retângulo, certo? Que é quando possui um ângulo interno aí igual a 90 graus, beleza? E nós temos também, galera, um triângulo que ele pode ter um ângulo obtuso, que é um ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180, certo? Então, esse ângulo aqui ele é maior que 90 e menor que 180. Então, ele é um ângulo obtuso e nós podemos classificar esse triângulo como obtusângulo, certo? Quando possui um ângulo obtuso, beleza? Então, essas são as classificações aí dos triângulos quanto aos seus ângulos internos. Então, pessoal, por hoje é só, certo? Nós revisamos aí os elementos de um triângulo, vimos que nós só conseguimos montar um triângulo quando nós temos 3 pontos e esses 3 pontos eles não podem ser colineares, ou seja, eles não podem estar em uma reta, em apenas uma reta, beleza? Vimos também que os triângulos eles podem ser classificados de acordo com a medida de seus lados. Nós temos os triângulos equiláteros, que têm os 3 lados com a mesma medida. Temos os triângulos isósceles, certo? Que tem 2 lados de mesma medida. E nós temos também o triângulo escaleno, que tem todos os seus lados aí diferentes. E também nós vimos que os triângulos eles podem ser classificados de acordo com os seus ângulos internos, certo? Quando ele tem os 3 ângulos internos agudos, nós chamamos de triângulo acutângulo. Quando ele tem um ângulo reto, nós o chamamos de triângulo retângulo. E quando ele tem aí um ângulo obtuso, certo? Nós chamamos de obtusângulo. Bacana? Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima.